Olá, dando sequência no nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, no estudo de hoje nós iremos estudar sobre a igreja de Esmirna, a segunda igreja que Cristo escreveu usando ali o seu servo apóstolo João, que estava na ilha de Patmos no final da sua vida, a transmitir a sua mensagem ao anjo da igreja de Esmirna e, consequentemente, para toda aquela igreja. O texto que nós iremos ler se encontra lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos do 8 ao 11, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça as tuas obras, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Antes de adentrarmos aí o nosso estudo desse dia, eu queria convidar você que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino da notificação para que você fique por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no canal Momento da Palavra. Ou seja, o tema de hoje é Esmirna, uma igreja triunfante. Queridos, para iniciarmos a nossa conversa, eu queria fazer 2 perguntinhas para você e você deixa aqui nos comentários, comente. Em sua opinião, o que pode levar uma igreja ao fracasso espiritual? Essa é a primeira pergunta. O que pode levar uma igreja ao fracasso espiritual? E a segunda pergunta, para você, quais são as principais marcas de uma igreja triunfante? Deixa aqui nos comentários, né? A primeira pergunta, na sua opinião, o que pode levar uma igreja ao fracasso espiritual? E a segunda pergunta, para você, quais são as principais marcas de uma igreja triunfante? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber aí a sua opinião a respeito dessas 2 perguntas. Então vamos adentrar aí o nosso estudo, né? Para conhecimento, contexto histórico, né? A carta dirigida à igreja de Esmirna, o anjo da igreja de Esmirna, e consequentemente, né, o anjo daquela igreja, né, que tipifica aí o pastor daquela igreja, consequentemente ele transmitiu a mensagem para toda a igreja, a mensagem que estava vindo direto do Senhor Jesus Cristo. Então essa igreja ela não teve nenhuma advertência, diferentemente das outras 6. A igreja de Esmirna ela não teve nenhuma advertência. Então nós poderíamos dizer que ela está esboçada da seguinte forma: apresentação, elogio e promessa. Ou seja, a carta ela é composta de apresentação, elogio e promessa. A origem da palavra Esmirna, ela vem da palavra mirra, uma planta amarga que produzia um perfume muito agradável. Os crentes da igreja de Esmirna estavam vivendo um momento amargo de perseguição e sofrimento, porém estavam produzindo um perfume muito agradável ao Senhor, através de quê? Da sua fidelidade. Então, o contexto idólatra, o contexto de depravação, distanciamento de Deus naquela cidade, uma cidade totalmente que não queria um compromisso com o Senhor, mesmo assim, a igreja de Esmirna estava ali naquele local fazendo a diferença. Ou seja, e o que movia o coração deles era a sua fidelidade ao Senhor. Esmirna era uma das mais belas cidades da Ásia. Então ela era uma cidade comercial, onde ficava o mais importante porto daquela região. Contudo, era
uma cidade idólatra. E a igreja de Esmirna estava aí nesse contexto. Então, ser cristão naquela cidade era algo muito desafiador. Eram riscos constantes, né, devido às perseguições. Então, a igreja de Esmirna, ela pode ser caracterizada como a igreja que triunfou em meio à perseguição. Hoje nós estamos vendo nos dias atuais, né, no século 21, no ano de 2025, quantas perseguições, né, aos cristãos que está acontecendo nos dias atuais. Nós temos vários exemplos aí, né, na África, temos aí países que são terminantemente proibidos de se pregar o evangelho da salvação, pregar a Cristo Jesus. Então, essa perseguição, ela está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. Mas mesmo assim, o Senhor está chamando a igreja que mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio, né, aquilo que estão fazendo com a igreja do Senhor, Deus está nos chamando, o Senhor está nos chamando para triunfar em meio às perseguições. O primeiro ponto aqui a ser destacado é Jesus, ele é o comandante da igreja triunfante, o comandante de uma igreja triunfante. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, nós vamos esmiuçar um pouco aqui esse versículo, vai dizer que Jesus ele é o primeiro, ele é o último, e ele foi o primeiro, o principal, como ele diz, estas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto e voltou a viver. Então Jesus, como primeiro, ele é aquele que sustenta em si mesmo todas as coisas. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, como diz em Colossenses capítulo 1, versículo 15. A palavra primogênito, ela vem do vocábulo grego prototokos, que significa o primeiro a nascer, o principal, o mais importante. Jesus é, portanto, o Senhor que governa todas as coisas. Ao dizer a Esmirna que ele é o primeiro, estava salientando o seu governo sobre a igreja. Então Jesus, queridos, ele é o primeiro, ele é antes de todas as coisas, ele é o cabeça da igreja. Poderíamos dizer também que Jesus ele é a consumação, ele fala que ele é o primeiro e ele é o último, ele é a consumação. Ao apresentar-se como o último, Jesus estava a dizer para a igreja de Esmirna que nele são consumadas todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 e 28, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então a expressão o último mostra que Jesus é igual em poder e autoridade ao Deus Pai. E poderíamos dizer também nesse versículo que ele é aquele que ressuscitou. Aleluia! Jesus se apresentou como aquele que venceu a morte. Aqui há um apontamento claro para a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus voluntariamente entregou sua vida em sacrifício para o perdão dos pecados de todos os que nele creem. A morte de Cristo na cruz garantiu a vida eterna para a sua igreja. A ressurreição de Jesus é a certeza da justificação de seus servos. A vitória de Jesus sobre a morte é a base do triunfo da igreja. A igreja de Esmirna triunfaria sobre a perseguição porque toda a sua vida e trajetória estavam embasados em Jesus Cristo. Então, queridos, aqui nós podemos ver, nesse primeiro tópico aqui, Jesus como comandante da igreja, ele mostra, né, que ele é antes de todas as coisas. Ele é o último, ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele é aquele que ressuscitou, está vivo entre nós. Amém?
Ele é o nosso Senhor. Então essa apresentação de Cristo, ela é muito tremenda à igreja de Esmirna. A forma como que Jesus se apresentou àquela igreja, mostrando, na verdade, o seu poder, sua majestade e mostrando para cada um de nós que Ele é o Senhor da salvação, é aquele que governa todas as coisas. Amém? O segundo subtópico vai dizer sobre as marcas de uma igreja triunfante, né? Então, uma igreja que ela decide triunfar, amados, e levar o nome de Jesus Cristo em todos os lugares, se manter fiel às Sagradas Escrituras, ela é uma igreja que tem as suas marcas, né? Quando nós falamos de marcas, falamos no sentido de qualidade. Como o próprio Senhor Jesus, você pode observar aí no versículo de número 9, né, que essa igreja era uma igreja aprovada. Jesus ele vai falar, eu conheço a tua tribulação. Ela foi uma igreja elogiada pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por não sucumbir em meio à tribulação. Mesmo em meio à tribulação, ela decidiu viver em fidelidade, com fidelidade para com o seu Senhor. Então os tempos, eles eram sombrios, difíceis, tempos angustiosos, constantes perseguições, pressões para que a igreja abandonasse a sua fé em Cristo. E hoje não acontece diferente, amados. Nós estamos vivendo a mesma coisa. Então hoje é uma pressão, hoje é perseguição em cima da igreja. Para quê? Qual é a finalidade disso? Para que o povo de Deus, os cristãos, eles abandonem a sua fé em Cristo. Os crentes, eles eram caluniados, perseguidos, presos, muitos eram mortos, né? Aquela igreja estava passando por um momento muito difícil, complicado, mas ela decidiu, ela escolheu se manter fiel ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, uma igreja fiel até as últimas consequências. Essa foi a igreja de Esmirna. Esmirna foi uma igreja provada na tribulação e aprovada pelo Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nós podemos dizer também aí no versículo 9 de Apocalipse 2 que a igreja de Esmirna, ela foi uma igreja espiritualmente rica. O Senhor Jesus diz, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. O Senhor Jesus enalteceu a riqueza espiritual da igreja de Esmirna. Era uma congregação materialmente pobre em uma cidade rica. O termo grego pitocheia significa literalmente não ter sequer o essencial. Os recursos materiais dos crentes de Esmirna foram se esgotando à medida que a igreja era perseguida. Essa comunidade era rica na palavra, rica no evangelho e na fidelidade a Deus. Não tinha tesouros na terra, mas os tinha no céu. Era pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus. Isso aqui é tremendo, amados. Então, as palavras de Jesus a essa igreja evidenciam que a verdadeira riqueza de uma igreja não está na grandeza do seu templo, na beleza dos seus objetos ou na quantidade da sua arrecadação, mas sim em sua fidelidade ao Senhor. Hoje, amados, quantos templos luxuosos, estruturas luxuosas, templo de Salomão, ouro, prata, né, tudo no requinte, mas Jesus, o nosso Senhor, ele não está preocupado com isso. Não adianta ter uma igreja, né, suntuosa, luxuosa, com todas esse vislumbre, né, que o ser humano gosta de ver, uma estrutura linda, se aquela igreja ela é vazia de Deus, se ela é pobre espiritualmente. Então a igreja de Esmirna, ela era pobre no material, falta de recursos, dificuldades, mas ela era rica espiritualmente. Tinha palavra, tinha doutrina, tinha ensino, tinha vida com Deus, tinha fidelidade
para com o seu Deus. E isso que faz a diferença. O próprio Senhor Jesus, ele deixa bem claro, né, que essa qualidade ela é essencial na vida da igreja. Amém? E ela também era uma igreja fiel à sã doutrina. Era uma igreja fiel à sã doutrina. Nós podemos perceber aqui no texto que nós acabamos de ler, que versículo 9, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, a igreja de Esmirna, ela tinha sua vida erigida sobre a doutrina da graça. Graça que significa o favor imerecido de Deus para conosco. Havia ali um grupo que blasfemava contra a igreja. O Senhor Jesus denominou esse grupo de judeus que não são judeus e de sinagoga de Satanás. Embora fossem israelitas de nascimento, essas pessoas não agiam como praticantes da fé judaica. Por isso é dito que não são judeus verdadeiros, e sua sinagoga, que deveria ser um lugar de ensino e oração, tinha se tornado um lugar de acusação, assim como Satanás faz. Nós sabemos que Satanás, ele é o nosso acusador. Ele é aquele que acusa, é o adversário, aquele que sempre está acusando os filhos de Deus. Lembra de Jó? Quando os filhos de Deus se reuniam ali, Satanás também se reuniu ali, estava junto ali no meio, se apresentou diante de Deus e de todas as formas tentou, né, minar a fé de Jó para com o seu Deus. Aquele homem perdeu tudo, perdeu todas as coisas, os filhos, os bens, foi acometido com uma enfermidade, mas mesmo assim ele não blasfemou contra o seu Senhor. Então, Satanás, a sua missão é essa, acusar os filhos de Deus perante o Senhor. Então, aquela igreja tinha também pessoas infiltradas. Tinha pessoas infiltradas que se diziam cristãs, que se diziam povo de Deus, mas na verdade não eram. O seu comportamento denunciavam de fato quem elas eram. Essa é uma realidade. E hoje estamos vivendo praticamente as mesmas coisas. Mudou tempos, épocas, hábitos e vestimentas, mas as práticas continuam a mesma. Esses religiosos judeus que perseguiam a igreja estavam se transformando em sinagoga de Satanás. Então, devido a isso, Jesus exaltou a virtude dessa igreja em manter a sua fidelidade à sã doutrina do evangelho, da graça, mesmo em um contexto de assédio espiritual por parte daqueles religiosos, mesmo perseguida, pobre e blasfemada, a igreja de Esmirna, ela triunfou sobre todas as adversidades. E isso foi uma das qualidades, né, da igreja de Esmirna, se manter fiel à sã doutrina, ser uma igreja espiritualmente rica e uma igreja aprovada. E tudo isso, amados, quem estava relatando, quem estava, né, ali elogiando aquela igreja, falando das suas características válidas, era o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro ponto e último, terceiro tópico, Jesus ele deixa instruções para essa igreja triunfante. Versículo 10 e versículo 11 vai nos falar sobre isso. Primeira coisa que Jesus fala para ela no versículo de número 10 era: não tenhas medo. Não tenhas medo. O versículo de número 10 vai dizer: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vocês, na prisão, para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Nós sabemos a história, né, que os 10 imperadores foi um período muito complicado para a igreja, onde os 10 imperadores, né, perseguiram, os 10 imperadores romanos perseguiram a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, matando cristãos, crianças, mulheres, idosos. Eles não tiveram nenhuma piedade sobre isso. Nós conhecemos a história. O Senhor tinha uma palavra de encorajamento para a igreja de Esmirna. Este alerta a igreja para a intensificação da perseguição.
Os cristãos daquela comunidade já estavam sofrendo perseguições e acusações, porém o Senhor os exortou que tais coisas se intensificariam. O alerta era para que ficassem firmes na fé, pois muitos seriam lançados na prisão, o que representaria uma clara ameaça de morte. Os prisioneiros muitas vezes chegavam a morrer de fome ou de doenças contagiosas devido à precariedade das prisões. Nós sabemos que as prisões romanas, né, principalmente a prisão que Paulo ficou, eram prisões, né, em lugares escuros, né, túneis que levavam a essas prisões, não tinha ventilação nenhuma, não tinha claridade, lugares úmidos. Muitos prisioneiros morreram, foram acometidos aí de doenças e não suportaram, e antes das suas punições, de serem mortos ali pelos soldados romanos, eles mesmos morriam por não suportar, né, aquelas prisões. Dando continuidade aqui, ao afirmar que a perseguição seria por um período de 10 dias, estava se dizendo em linguagem figurada que a perseguição seria por um período completo, ou seja, ela teria um fim. Os crentes deveriam manter-se fiéis, pois não lhes haveria de vir tentação maior do que as suas forças, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai falar sobre isso. A igreja também foi chamada, as instruções, a segunda instrução que o Senhor dá para aquela igreja, que ela seria guiada pelas promessas divinas. Ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Ou seja, a exortação de Jesus a Esmirna foi acompanhada de uma promessa. Os crentes daquela igreja não deveriam ter medo durante o sofrimento, como nós vimos no subponto anterior. Eles iriam enfrentar essa perseguição, teriam de ser fiéis até a morte, pois assim receberiam que a coroa da vida. O Senhor os conclamou a uma fidelidade que não ficaria restrita por um espaço de tempo, mas teria de ser até a morte. Se preciso fosse, eles deveriam morrer por Jesus. A promessa que o Senhor fez como recompensa da fidelidade da igreja era a coroa da vida. Essa é uma figura de linguagem que remete aos jogos esportivos gregos, né? Então, Jesus, ele usa uma figura de linguagem, como ele falou muitas vezes em parábolas, quando teve aqui, e cada parábola trazia um ensinamento, uma aplicação do seu ensino. Assim também, sabendo Jesus dos jogos ali gregos, né, nas Olimpíadas, os gregos que exaltavam, né, o culto ao corpo, corpos atléticos, né, de competições ali na Grécia. Jesus fala da coroa da vida, né, dessa premiação. A triunfante igreja de Esmirna, ao permanecer fiel às provações, receberia também a coroa da vida, isto é, a plenitude da vida imortal. A promessa do Senhor à igreja se completou com a assertiva que ela não experimentaria a segunda morte. Todas as pessoas morrem a primeira morte, que é o fim da vida biológica, né? Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai falar sobre isso. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Mas os que não nasceram espiritualmente experimentariam a morte eterna. Então, para que eu não venha experimentar essa morte eterna, a segunda morte, eu tenho que fazer o meu compromisso com o Senhor. Eu tenho que entregar a minha vida para Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, e fazer uma aliança com Ele e aceitá-lo como o único suficiente Salvador da minha vida. Enquanto eu tenho vida, enquanto há o fôlego de vida. Então, concluindo aqui a nossa lição, aprendemos nessa aula as virtudes de uma igreja triunfante. Deus cuida da sua igreja e conhece cada um dos seus membros. Esmirna é o símbolo de uma igreja triunfante, rica espiritualmente e com sua fidelidade a Deus inegociável. Ela não negociava a sua fidelidade para com o seu Deus. Então, mesmo em um cenário de forte e constante perseguição, essa abençoada igreja não esmoreceu em sua missão de servir a Cristo.
Para os crentes de Esmirna, a afirmação do apóstolo Paulo era uma realidade. Filipenses capítulo 1, versículo 21 vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Aqui nós concluímos basicamente esse resumo, né? Com certeza o estudo ele é muito mais aprofundado, né? Mas para que o vídeo não fique longo, nós procuramos da melhor forma resumir ao máximo para que fique com um gostinho de quero mais, né? Se você quer estudar, eu vou deixar aqui, se aprofundar mais nos estudos, eu vou deixar aqui abaixo o link de 3 livros, né, que fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. É só você olhar aqui na descrição desse vídeo, que eu vou deixar aqui abaixo os links. Você clica, faz a sua compra com toda a segurança e com certeza eu creio que você será edificado através desse estudo mais aprofundado. Antes de encerrarmos esse vídeo, eu peço a você que curta, compartilhe, ative o sino da notificação para que você fique por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no canal Momento da Palavra. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.